Maitei, Baei, Chapá, bem-vindos ao canal Tupan Thundergod. No vídeo de hoje vamos falar de um mundo pós-apocalíptico com uma causa inicialmente desconhecida em que as máquinas dominaram até que um herói de cabelos ruivos aparece para salvar todos e revelar os segredos do passado. Não, dessa vez não vou falar de Horizon, sim de Stray. Stray conta a história de um gato que cai em uma cidade fechada onde robôs realizam tarefas e têm sentimentos humanos, mas existe um grande mistério que deixa o jogador intrigado. O que aconteceu com os humanos? É essa dúvida que me fez fazer esse vídeo para desabafar minha interpretação do que aconteceu e quem quiser fique à vontade de comentar a sua. Muita coisa no jogo é explicada nas entrelinhas e não é revelada explicitamente, então até que o jogo não tenha uma sequência, a única coisa que temos é teorizar. E é isso que vamos fazer aqui, analisar as informações concretas que o jogo mostra e recontar a história estimando a ordem cronológica baseada nos diálogos e textos. Então, Yaha amo! Thundercore. A minha estimativa é que por volta do ano 2090 alguma grande tragédia aconteceu na Terra. Pode ser uma guerra nuclear, um vulcão, um desastre ambiental, mas o que me mais fez sentido é um meteoro, extinguindo os humanos assim como aconteceu com os dinossauros. Ele teria feito a Terra se aproximar da Lua, desacelerando a rotação do planeta e criado uma nuvem de poeira grande o suficiente para cobrir o Sol. A descoberta desse meteoro, ou seja lá o que deve ter acontecido de fato, teria incentivado a construção de cidades muradas pelo mundo. No jogo, conhecemos a cidade murada 99, uma cidade planejada, segura e autossustentável. Tem um centro comercial na parte superior e uma região habitacional na parte de baixo. Sistema de reaproveitamento da água, teto retrátil, uma prisão e uma sala de controle no topo das paredes externas. Acredito que tenha recebido esse nome porque teria sido inaugurado no ano de 2099. Várias pessoas teriam comprado seu acesso ao que as propagandas diziam ser a cidade mais segura da Terra, sendo as residências próximas do centro comercial as mais caras. A cidade possuía tudo o que a vida humana precisava para se desenvolver: água, comércio, escolas, universidades, energia, e a população cresceu mais rápido do que esperado. Esse excesso de gente foi se alocando na região inferior, formando uma grande favela, assim como a cidade que inspirou o jogo, a cidade murada de Kowloon, em Hong Kong. A Necocorp, possivelmente a única grande indústria da cidade, despeja lixo na região onde agora se encontram as favelas. Como o lixo se torna um problema, os humanos desenvolveram uma bactéria para decompor o lixo. Além disso, sabendo que o Sol se apagaria definitivamente, seja pela ameaça do meteoro, seja pelo fechamento do teto da cidade, eles também desenvolvem plantas que sobrevivem com pouca ou quase nenhuma luz, o que seria essencial para os humanos se alimentarem no futuro. Foi nesse ambiente que nasceu quem para mim é o verdadeiro herói de Stray, B12. Infelizmente não sabemos seu nome verdadeiro, mas ele viveu sua vida inteira na cidade. Inclusive, em 2198 se formou na FNUT Skytech, dentro da cidade murada, se tornando cientista e depois formou uma família. Na cidade existia uma cota de gasto de energia que ficou cada vez mais rígida com o aumento da população, e algum tempo depois alguém resolve utilizar luzes de neon e é preso. Os humanos se rebelam e usam a iluminação neon em larga escala, fazendo o gasto energético sair do controle. As revoltas internas obrigam o comando central a instituir o controle policial rígido. Para piorar a situação, uma pandemia acontece, a central de controle bloqueia totalmente o acesso ao mundo exterior. Não fica muito claro se a pandemia começou dentro da cidade murada ou se veio de fora, mas os humanos em sua maioria morrem. Os últimos humanos, já doentes, transferem suas mentes para os robôs companheiros usando os dispositivos de sarcófago desenvolvidos pelo cientista B12, tentando se salvar da doença. O cientista, que também perdeu toda a sua família para a doença, fica por último, mas sua transferência para o robô falha e sua mente fica presa no computador. Talvez por uma má conexão da cabeça dele, ou talvez uma queda de energia geral aconteceu, já que o consumo estava além da capacidade da cidade murada. Além do sarcófago na favela, vemos outro na Vila Formiga. Como todo o lixo do centro é jogado ali, pode ser que depois que todos os robôs receberam sua consciência
consciência humana, eles jogaram o sarcófago fora. Como o sol está apagado, não há mais fonte de energia e o lugar fica no escuro por muito tempo mesmo, até que a suposta poeira do meteoro abaixe. Para tentar estimar quanto tempo se passa, vou ter que usar alguns diálogos e dados que o jogo dá. A primeira informação é que os relógios do jogo têm 16 divisões, ou seja, tudo indica que o dia dura 32 horas. Inclusive, o jogo explica que é consequência da aproximação da Lua, que eu acredito ser causado pelo suposto impacto do asteroide. A Terra realmente desacelera com o tempo, mas aqui no jogo esse efeito foi aumentado. Está escrito o seguinte na parede da casa de Elliot: fomos programados para ser escravos, mas desde 25448755556 dias temos uma alma. Espero que um dia os forasteiros encontrem a saída deste inferno. Momo. Considerando 365 dias por ano, seriam 6.972.262 anos. Supondo uma desaceleração linear de 24 horas por dia para 32 horas por dia e que a órbita de translação não tenha se alterado, se passaram 7.963.015 anos. Considerando que os humanos transferiam sua consciência para os robôs depois do ano 2200, então é de se esperar que o jogo se passe depois do ano 7.965.215 d.C. Temos calendários no jogo indicando a data de 11 de outubro e no bar vemos que Jacob é o empregado do mês no ano de XX27. Ou seja, podemos estimar que o jogo se passa no dia 11 de outubro de 7.965.227. Sim, quase 8 milhões de anos com a cidade no escuro. A partir disso, podemos estimar também que o filho do cientista teria menos de 12 anos, já que foi esse o tempo que se passou da formatura do cientista até a transferência de consciência. É claro, isso se realmente os desenvolvedores não tenham chutado números aleatórios só para deixar os jogadores intrigados. Todo esse tempo foi suficiente para que as bactérias da cidade murada evoluíssem para os Urks, uma espécie de monstrinho comedor de lixo. Após sobreviver todo esse tempo sem luz solar, passaram a consumir até metal como alimento, mas ficaram vulneráveis à luz ultravioleta. Eles também adquiriram uma inteligência coletiva, desenvolvendo seu controle central nos esgotos da cidade, que é a única fonte de água do local. Os Urks tomaram conta de uma grande parte da favela que contorna o acesso aos esgotos, local que passaria a ser conhecido como Cidade Morta. Mas não foram apenas as bactérias que evoluíram. Os gatos sobreviventes do mundo exterior também evoluíram e ficaram mais inteligentes. Na vida real, foi mais ou menos esse tempo que o gênero Felis, ao que pertencem os gatos domésticos, se desenvolveu dos outros felinos, ou seja, é tempo suficiente para que o gato que vemos no jogo seja uma espécie diferente do gato que vemos hoje. Independente se esse meu cálculo esteja preciso ou não, uma coisa é clara: muito tempo se passou e em algum momento o sol voltou a aparecer, a natureza no lado de fora se recuperou, a energia da cidade voltou e os robôs acordaram. Provavelmente isso aconteceu pouco menos de 374 anos antes do jogo, que é a idade que Ronin diz ter. Isso também explicaria a inconsistência entre as idades dos robôs, já que alguns poderiam ter ligado antes, como o robô da prisão diz ter 758 anos, por exemplo. Os companheiros passaram a viver suas vidas como humanos, já que muito tempo se passa e eles nem lembram mais quem são, nem seus nomes. Desenvolveram um novo idioma, mas mantêm costumes humanos mesmo sem necessidade, como fingir que comem, realizam comércio, se separam em classes sociais, tocam música, vão ao bar, trabalham, usam roupas, jogam xadrez, etc. Os habitantes da cidade murada acabaram mantendo a classe social estabelecida desde a época humana, com os mais pobres vivendo nas favelas e os mais ricos no centro. Mesmo sem ninguém na sala de controle, eles ainda acreditam que estão sendo monitorados e a força policial continua fortemente ativa através de drones, diferente dos robôs da sala de controle. Como eles não receberam uma consciência humana, eles ficaram por centenas, se não milhões de anos limpando o lugar. Talvez os humanos da sala de controle tenham fugido da cidade quando a pandemia começou ou morreram sem transferir suas consciências. Algum tempo depois dos outros robôs, o cientista acorda na rede da cidade. Eles já haviam criado uma língua nova para se comunicar, obrigando o cientista a estudar a nova língua criada. Enquanto isso, Momo, Zibaltazar, Clementine e Doc se unem, formando os Extramuros, com o objetivo de sair da cidade murada e libertar os robôs presos ali. Em algum momento, Momo desiste do plano por acreditar que nunca dará certo.
Doc, Baltazar e Clementine entram nos esgotos em direção à Vila Formiga. Doc fica preso nos esgotos tentando desenvolver o Defluxor, uma arma que usa luz ultravioleta para matar os Zurks. Baltazar fica na Vila Formiga tentando se conectar com a rede para se comunicar com todos, e Clementine prossegue até o centro, onde cometeu algum crime e se torna fugitiva. E é nesse contexto que o jogo começa. A história do jogo é dividida em, adivinhe, 12 capítulos. Sim, essa é uma típica jornada do herói. Essa estrutura eu já expliquei aqui várias vezes. O Gato Caramelo vivia sua vida normalmente e passava com sua família pelos muros da cidade murada até que ele cai de lá. Ele encontra uma das portas que dão acesso ao interior do bunker e precisa fugir dos Zurks, que tentam comer ele. Algumas luzes e câmeras mostram o caminho que ele deve seguir. Ele encontra um apartamento para dormir e arranhar. O Gato Caramelo encontra o cientista que será seu mentor ao longo da jornada e o ajuda a se transferir para o drone com uma identificação B12. Agora, com a ajuda de B12, o gato pode entender o que os robôs falam. O jogador começa a entender o que aconteceu ali naquele novo mundo e o papel do herói para salvá-lo, indo até a superfície e abrir o telhado. A dupla conhece a população do lugar, ajudam vários robôs e conhecem Momo. Junto eles consertam um transmissor e decidem colocá-lo em uma antena que se encontra na cidade morta. Os dois atravessam o lugar miando estrategicamente para despistar os Zurks e instalar a antena. Então eles conseguem se comunicar com Baltazar, que indica que há um caminho até os esgotos, mas precisam pegar a arma desenvolvida por Doc. Eles os resgatam e instalam um defluxor no B12. Agora, com a possibilidade de passar pelos Zurks no esgoto, eles têm sua maior batalha, enfrentar as criaturas no seu covil e chegam à Vila Formiga. Chegando na vila, B12 vê um dos sarcófagos de transferência de consciência descartado e se lembra que já foi um humano. Eles encontram o Baltazar tentando se conectar com a rede e ele entrega o endereço de Clementine no centro. Eles vão até o apartamento e ela revela que é preciso de uma bateria na fábrica da Neco para ir até a central de controle, usando ela para ligar o metrô. Blaze os ajuda a entrar e roubá-la, mas os trai depois, entregando os ladrões para os drones policiais. O gato é preso, mas para sua sorte coloca um cadeado de vidro bem do lado que ele poderia balançar a gaiola e quebrá-lo, fugindo e ajudando a resgatar B12 e Clementine, podendo finalmente entrar na central de controle. Lá eles descobrem que ninguém comandava a cidade e os robôs limpavam tudo eternamente. Percebam que, como eles não receberam uma consciência humana, eles continuaram sem personalidade, apenas executando tarefas repetitivas e nem respondem a miados. O gato arranha os cabos para liberar o sistema de segurança para B12 hackear, mas o corpo em que ele estava não aguenta a sobrecarga e desliga. Apesar de toda a cena triste, eu acredito fortemente que ele se transferiu para a rede da cidade e agora cuida de tudo ali. O telhado abre, os Zurks expostos ao sol morrem e os robôs estão livres para finalmente explorar esse belo novo mundo que provavelmente não conheceram nem quando eram humanos. O Gato Caramelo dá uma piscada longa de agradecimento ao jogador e vai procurar a sua família. Essa foi a história de Stray. É uma história bem fechadinha, embora não descarto uma continuação, acho que não precisa se aprofundar mais para explicar todos os detalhes. Eu gosto bastante quando deixam para o espectador ter a própria interpretação e xingar a investigação, e é por isso que eu resolvi deixar aqui meu ponto de vista. E o seu? O que você entendeu da história? Ficou igual ao que eu falei no vídeo ou imaginou alguma teoria diferente? Tem alguma dúvida sobre como eu cheguei a uma determinada conclusão? Discorda de algum ponto? Pode comentar. Muito obrigado por assistir até aqui e Adjoetia PV!